Boa tarde, eu vou explicar bem aqui para vocês um pouco desse assunto, né, da atividade de vocês, para ver se vocês pegam um pouco da aprendizagem para poder responder. Então, vocês estão vendo que o título é Prática de Leitura. Aí tem aqui, tela 2, texto 2, tela. As cores podem representar sentimentos, bem como expressar convenções, como o uso do verde, do amarelo e do vermelho nas luzes do semáforo, para orientar o tráfego de veículos. Então, preste bem atenção. Quando a gente está no trânsito, né? Nós, pedestres e os motoristas, a gente percebe, de acordo com o semáforo, quando nós devemos parar, quando nós devemos ter precaução, ou seja, ter cuidado, e quando nós devemos seguir. E como é que nós temos sabemos sobre isso? É através de um semáforo que nem tem nada escrito, mas tem apenas cores. Então, isso é para vocês entenderem que essa linguagem, muitas vezes, não precisa, para a gente entender a linguagem, não precisa ser tudo escrito. Por imagem também, né? Através de imagem, através de código, como eu já falei para vocês, nós também conseguimos ler, conseguimos entender através das imagens. Por exemplo, no semáforo, o vermelho ele significa pare. O amarelo significa ter precaução, ou seja, ter cuidado. E o verde significa ir. Então, quando o motorista, ou seja, o pedestre, vê tudo aquilo ali, aquelas luzes, então ele vai entender, sem precisar que tenha nenhuma mensagem escrita para nos orientar. Aí, continuando, tem aqui. Que exemplo de representatividade das cores você poderia dar? Alguma cor em especial representa algo a você? Então, você poderia imaginar em uma cor que possa lhe lembrar uma coisa, ou por exemplo, de medo, ou de espanto, ou de alegria, ou seja lá o que for, mas alguma coisa que possa lhe tornar uma coisa que você pinte, por exemplo, faça uma ilustração sem que seja preciso você ler ou alguém ler para entender o que você quer dizer com a linguagem. Aí tem essa figura aqui, aí diz assim, você e seus colegas vão ler a tela, O Grito, de Edivar de Munch. Então, vocês observem bem a tela, as cores da tela, e aí de acordo com essa tela eu vou lendo as perguntas e vocês vão tentando entender. Tem aqui, por dentro do texto. Eu quero dizer mais uma vez para vocês que essa tela, ela é a mesma coisa, ou seja, ela é um texto não verbal, ela é um texto. É através dessa tela que você vai entender e vai responder todas essas questões. Porque, como eu falei, é também através de imagem que nós observamos e compreendemos alguma coisa. Então, tem aqui o 1. Quais cores predominam na tela de Munch? Então, se você for observar direitinho, você vai entender que as cores que estão aqui, que você pode observar na tela de Munch, são as cores vermelha e amarela. A questão do 2 diz assim, que efeitos de sentido as cores e as tonalidades usadas nesta tela podem produzir no leitor da obra? Então, na tela, elas representam inquietação. Pode observarem aqui a forma da figura, né? É como o autor, ou seja, o pintor fez essa tela. Como o pintor fez essa tela. Então, ela representa o quê? Inquietação, angústia, aflição, certo desespero. Continuando aí a questão do 3, tem assim, que sentimento representada em primeiro plano parece estar expressando. Então, quem é a pessoa que está em primeiro plano? Tu não tá mais... Quem é a pessoa que está em primeiro plano? Não é essa figura? Não é essa figura espantosa? O plano está expressando
Explique. Então, você vendo a cara da pessoa, né? Aqui, essa pessoa, você vai dizer que ela está representando o quê? Medo, angústia e desespero. Aí vem o 4. No 4, diz assim: a tela representa uma pessoa de modo deformado. Em sua opinião, que efeito o uso desse recurso provoca? Justifique. Então, essa pessoa parece acentuar o sofrimento da pessoa retratada. Aí vem a questão do 5. Na representação da paisagem, a preocupação com detalhes, por exemplo, olhando bem a paisagem, será que essa paisagem há uma preocupação com detalhes? Explique o que você observou. Então, o fundo não foi pintado, né? Com detalhes. O que mais chama a atenção são as cores, certo? O 6, a paisagem, os objetos e as pessoas estão nitidamente separados ou são elementos que se misturam? Explique. Podemos prestar bem atenção na tela. Esses elementos, eles não estão nitidamente separados, eles não estão bem claros, ou seja, não dá para a gente ver bem visível. Se torna uma coisa bem misturada, né? Muito confuso, digamos assim. Então, são elementos que se misturam, se diluem nas cores e tintas da tela. Podemos observar que não dá para a gente ver nitidamente, né? Depois nós temos esse texto aqui, que vocês podem ler ele, né? Aí vem aqui, esse outro pedacinho, que vocês podem estar lendo o texto, observando a imagem. Aí vem aqui, que esse texto, a questão dele vai ser o 7, né? Aí a letra A do 7 pergunta assim: para você, por que essa tela se chama O Grito? É claro que é uma resposta pessoal, mas você vai ver que você pode pensar que é porque essa tela ela está representando medo, espanto, horror. Então, você vai imaginar como responder, da forma que eu estou falando. O B do 7 diz assim: podemos dizer que as cores da obra são importantes na construção da mensagem que ela pretende transmitir? Aí, por exemplo, você vai responder que sim. Quando ele pergunta por quê, então, uma vez que o destaque dado às cores revela a intenção do pintor de representar por meio delas determinados sentimentos. Aí vem o 8, observe o rosto recortado da tela. Tá bem aqui, a imagenzinha do lado de novo. Responda, esse rosto faz referência a algum filme e ou emoticon que você conhece? Então, vamos ver, bem aqui no 8, por exemplo, nós podemos relacionar essa imagem com a imagem do rosto da obra de arte do emoji, né? O que é o emoji? Emoji são representações gráficas usadas em conversas online, nas redes sociais e em aplicações como o WhatsApp. Por exemplo, vocês devem lembrar daquela carinha que ela tem as duas mãozinhas coladas de um lado e outro, do lado direito e do lado esquerdo. E que na cabeça daquela carinha tem um azul. Aquilo ali está representando muita preocupação, né? Então, aquilo ali, aquela carinha lá é um emoji, certo? E para que servem os emojis? Esses emojis, eles servem para transmitir mensagens curtas, né? Através de um emoji daquele, muitas vezes a gente diz muita coisa que deveria, ou seja, que não precisa nós escrever na hora de transmitir nossas mensagens do WhatsApp para outra pessoa. Através de um emoji, nós podemos fazer com que a outra pessoa, o nosso ouvinte, a pessoa com quem a gente tá dialogando no WhatsApp, ou seja, conversando, entenda através de um emoji, né? Então, a resposta, prestando bem atenção, aqui do 8, né? Repetindo, né? Que essa imagem, ela se relaciona, né? A imagem do rosto da obra de arte de um emoji e a máscara do personagem do filme de terror Pânico, certo? Pois é, então,
Acho que dá para vocês entender. Quem tiver alguma dificuldade em resposta pessoal, pode digitar a pergunta no Google e pesquisar a resposta, certo? Eu dei as respostas, mas às vezes a pessoa não consegue captar tudo no vídeo. Então, pode também estar procurando no Google, digitando a pergunta e procurando a resposta, que tem tudo no Google, tá certo? É bom estudo.